pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento em que vocês estão assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai dar continuidade sobre o reino Monera. A gente viu nas aulas passadas, na aula passada, sobre os seres, né, que fazem parte desse reino. A gente viu as características que são comuns entre eles, como eles são divididos, né? Como eles se reproduzem. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre a importância, né, desses seres do reino Monera para o nosso meio ambiente, tá certo? Como a gente viu que alguns são seres decompositores, né, de matéria orgânica. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. As bactérias na cadeia alimentar. As bactérias são muito importantes para o funcionamento do ecossistema. As autotróficas, capazes de produzir seu próprio alimento, são fontes de alimento para outros seres vivos, e as heterotróficas, que dependem de outros seres vivos para se alimentar, podem ser, por exemplo, decompositoras ou parasitas. De acordo com sua forma de nutrição, as bactérias podem ser classificadas em bactérias autotróficas fotossintetizantes, como as cianobactérias. Elas apresentam o pigmento clorofila, que é aquele pigmento, pessoal, que faz com que, por exemplo, as plantas tenham folhas verdes, tá certo? Fundamental para a realização da fotossíntese. Com as algas, que é do reino protoctista, o próximo reino que a gente vai estudar, produzem grande parte do gás oxigênio do planeta e habitam principalmente ambientes aquáticos, ou seja, são muito importantes para a produção do oxigênio, assim como as plantas, né? Bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Elas utilizam substâncias inorgânicas, como compostos de ferro, enxofre ou nitrogênio, para produzir seu próprio alimento, independentemente da luz. Bactérias patogênicas. O que são bactérias patogênicas, pessoal? São bactérias causadoras de doenças, tá certo? Podem causar diversas doenças ao ser humano e a outros seres vivos. Essas doenças podem ser relativamente simples, como no caso a acne, que está presente aí muito na vida dos adolescentes, não só adolescentes, mas em sua maioria né? E são causadas por bactérias, e também a cárie, né? Nos dentes, também causadas por bactérias. Também as mais graves, como a hanseníase, a meningite, o tétano, a cólera, a leptospirose e a febre tifoide. Algumas dessas doenças podem ser prevenidas com vacinas, enquanto outras só podem ser tratadas com antibióticos. Antibióticos são os remédios que são utilizados para doenças causadas por bactérias. Bactérias decompositoras participam do importante processo de decomposição da matéria orgânica, como folhas, organismos mortos e fezes, em substâncias mais simples que podem ser novamente incorporadas na cadeia alimentar. Ou seja, pessoal, no momento em que um organismo morre, a gente pode até utilizar um ser humano quando ele morre, tá certo, pessoal? Quando uma pessoa morre, altamente, a gente tem essa cultura, mas é muito errado a gente fazer velório, tá certo? Por que é errado? Porque no momento que o organismo ele está morto, ele vai começar o processo de decomposição. Quando começa esse processo, muitos micro-organismos estão envolvidos, e um deles são as bactérias, que muitas vezes são as bactérias causadoras de doença. Então, a partir do momento que você tem contato com esse organismo morto, você pode contrair uma doença bacteriana, entendeu? Então, é muito inadequado, é uma coisa cultural, mas é muito inadequada a questão dos velórios, tá certo? E também aqui tem a questão das fezes, né, que eles participam da
decomposição das fezes. E aí, quando acontece esse processo de decomposição, essas coisas, esses organismos mortos e essas fezes, no caso também as folhas, elas vão sendo transformadas em substâncias menores, e quando essas substâncias se formam, elas vão ser inseridas novamente na cadeia alimentar, ou seja, outros seres vão se alimentar. As bactérias e a biotecnologia. A tecnologia que emprega os conhecimentos sobre os seres vivos, geralmente com objetivos produtivos, é denominada biotecnologia. A produção de antibióticos, vitaminas, laticínios, vinagre e metano, que é com combustível, por exemplo, é feita com o uso de bactérias. Na questão dos laticínios, pessoal, não sei se vocês sabem, mas iogurte, a questão dos queijos, eles são fabricados por meio de processos que são feitos pelas bactérias, viu? As bactérias também podem ser manipuladas geneticamente para que se obtenham produtos de interesse humano. Por exemplo, algumas bactérias podem receber fragmentos de DNA de outros seres vivos e ser induzidas a produzir materiais de interesse, como a insulina humana. Muito importante, né, na questão da doença de diabetes. Há também bactérias que podem ser utilizadas no processo de biorremediação, que emprega seres vivos para a descontaminação de ambientes. Elas são capazes de degradar óleos e outros poluentes, retirando-os do ambiente. Então, muito importante aí também para a questão de limpeza, né? Vamos dizer assim, do ambiente. Aqui eu trouxe uma doença causada por bactérias, um exemplo, né, de uma doença. E a gente vê aqui o ciclo biológico, que é nessa imagem. A gente vê os roedores e os carreadores e como acontece a infecção da leptospirose. Vamos ler aqui o texto primeiro. A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria, a Leptospira interrogans. É uma zoonose, doença de animais, que ocorre no mundo inteiro, exceto nas regiões polares. Acomete roedores e outros mamíferos silvestres e é um problema veterinário relevante, atingindo animais domésticos, os cães e os gatos, e outros de importância econômica, bois, cavalos, porcos, cabras e ovelhas. Esses animais, mesmo quando vacinados, podem tornar-se portadores assintomáticos e eliminar a bactéria junto com a urina. A gente vê aqui os roedores, eles vão ter o quê? A bactéria Leptospira na urina, e aí eles podem urinar, e aí vai para a água. A partir da água contamina-se o solo, a água dos rios também ficam contaminadas, e aí o que acontece? A pessoa tem contato com essa água, vai, por exemplo, mergulhar nessa água, ou muitas vezes em regiões com mais escassez vai beber dessa água e acaba se contaminando, né? Aqui tem até um fator de risco, que é trabalho em fazendas e abatedouros. Aí nós temos também aqui os mamíferos reservatórios, que são animais domésticos ou selvagens, que também podem se contaminar e a partir daí serem vetores, né, dessa doença a partir da urina. Aí nós também temos aqui fatores de risco: enchentes, falta de saneamento, esportes aquáticos. Então, é muito complicado na questão dos roedores. Aqui para nossa região, vamos imaginar a questão dos ratos, né? Se estão contaminados com a bactéria, fazem xixi no telhado das casas. A partir do momento que chove, essa água vai estar contaminada. E aí existe muitas pessoas que têm o costume de guardar água da chuva para consumo. Tem a questão de tomar banho, né, com água da chuva também. Aí nós temos a questão do solo contaminado. Uma pessoa que trabalha na questão da agricultura também pode se contaminar. Se um animal,
um animalzinho doméstico que a gente cuida em casa, se ele por acaso tiver contato também, se contaminar com a urina dele, tudo isso pode levar à infecção humana, tá certo? A pessoa pode se infectar. O rato de esgoto, que é o Ratus novérgicus, é o principal responsável pela infecção humana, em razão de existir em grande número e da proximidade com seres humanos. A L. interrogans multiplica-se nos rins desses animais sem causar danos e é eliminada pela urina, às vezes por toda a vida do animal. A L. interrogans penetra através da pele e de mucosas, são os olhos, o nariz e a boca, ou através da ingestão de água e alimentos contaminados. No Brasil, a maioria das infecções ocorre através do contato com águas de enchentes contaminadas por urinas de ratos. Aqui eu quero que vocês façam essa questão para mim, como atividade. Todas as bactérias são prejudiciais aos seres humanos? Vocês acham que todas as bactérias existentes, elas prejudicam nós, seres humanos? Ou existem aquelas que fazem algum papel importante? Aí vocês vão dizer se sim ou se não e vão justificar a resposta, tá certo? Muito obrigada pela atenção e participação de todos na aula. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde. Até a próxima.